Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama de 2021, chamado The Road Dance. Alerta de spoilers a seguir. Na ilha de Lewis, na Escócia, o pai de Curtis está lhe ensinando a nadar. Ele também conta a ela sobre a liberdade que eles poderiam encontrar na América. E Curtis sonha em ir para lá um dia. Os anos passam e o seu pai morre de câncer. Curtis vive com a sua irmã Annie e a sua mãe Mary, e juntas as três cuidam da fazenda. Para levar a memória do seu pai com ela, Curtis sempre usa o seu colar de cruz. Uma tarde, as irmãs são convidadas para o baile Road Dance, uma reunião que o vilarejo organiza com frequência para se divertirem no final do dia. Mary lhes permite ir, e no caminho até lá, as irmãs são avisadas pela velha Peggy para terem cuidado quando se trata de meninos, que se interessam por elas cada vez mais, agora que elas se tornaram mocinhas. Na festa, os rapazes estão provocando Murdo, que está servindo ao país como mensageiro entre as unidades em Glasgow. Murdo tem um profundo amor pelos livros e prefere ler a socializar. É por isso que os outros garotos gostam de debochar dele. Quando Murdo finalmente sai dali, ele encontra um lugar tranquilo, onde pode ler em paz, e Curtis o segue para passar algum tempo com ele. Os dois estão tendo um caso que estão mantendo em segredo, porque ainda não estão casados. Mas Murdo promete um dia dar a Curtis a vida que ela sempre quis na América. O pequeno encontro deles é interrompido quando ambos veem o velho Skipper andando por aí. Então eles decidem ir embora para não serem vistos juntos. No domingo seguinte, após assistir à missa, Curtis leva Murdo para a praia, onde seu pai costumava levá-la para nadar, e fica sabendo que o pai de Murdo sofreu um acidente de pesca e nunca mais voltou. Murdo nunca aprendeu a nadar, portanto Curtis promete lhe ensinar um dia. Naquela tarde, os dois dão seu primeiro beijo. No dia seguinte, Mary repreende a sua filha por ter chegado tarde em casa. Então Curtis responde com uma mentira, dizendo que perdeu o rumo enquanto lia o seu livro. Annie acha isso suspeito, mas antes de poder dizer qualquer coisa, Mary pede a Curtis para entregar os ovos a Skipper, que Curtis pensa ser um esquisitão. À noite, Annie adivinha que algo diferente aconteceu com Curtis, e depois que ela jura que não vai contar à mãe delas, Curtis decide compartilhar com a sua irmãzinha como é beijar um garoto. Algum tempo depois, um habitante da aldeia recebe um anúncio oficial pedindo a todos os jovens que se alistem no exército, e isso é obrigatório. Depois disso, Murdo vai encontrar Curtis na praia para que ela possa finalmente ensiná-lo a nadar, usando a mesma técnica que seu pai lhe ensinou. Quando o encontro termina, Murdo revela a Curtis que ele foi chamado para lutar na linha de frente, o que quebra o coração de Curtis. Para tentar animá-la pelo menos um pouco, Murdo promete que voltará quando a guerra terminar e se casará com ela para depois levá-la para a América. À noite, o vilarejo faz outro baile para dizer adeus aos rapazes. Curtis coloca um lindo vestido que Mary lhe deu e usava quando cortejava o seu pai. Depois, Murdo vem buscar Curtis, trazendo flores com ele, o que torna o relacionamento dos dois público. Na reunião, todos se divertem muito dançando, conversando e bebendo. Quando a noite cai, a maioria das pessoas está bêbada, e um garoto que gosta de Curtis fica com ciúmes de Murdo. Ele tenta assediá-la, e Murdo leva um soco quando tenta defendê-la. Felizmente ele está bem, então quando Curtis precisa ir ao banheiro, ela o deixa sozinho por alguns minutos, enquanto vai para um lugar escondido nas colinas. Enquanto ela faz xixi, um homem misterioso a surpreende por trás e bate com a cabeça dela nas pedras antes de violentá-la. Curtis está sangrando e como seu rosto foi empurrado contra o chão, ela não consegue ver quem é o homem antes de desmaiar. O tempo passa e quando Curtis não volta, Murdo vai procurá-la e a encontra nas colinas. Então ele a acorda assim que vê o sangue, mas Curtis só lhe diz que caiu. Murdo imediatamente a leva para ver o Dr. McLean, que a acolhe e lhe dá alguns remédios, além de dar uns pontos na sua ferida, enquanto Murdo corre para contar à sua família. McLean nota que Curtis tem dores nas suas regiões íntimas, mas quando ela insiste que caiu e não se lembra de mais nada, McLean a deixa descansar. Na manhã seguinte, Murdo leva Curtis e a sua família para que ela possa ser cuidada, e quando Curtis está finalmente sozinha em seu quarto, ela verifica suas roupas íntimas, quebrando em lágrimas quando vê o sangue e confirma o que aconteceu ontem à noite.
Desesperada para não ser descoberta, ela joga sua roupa no fogo. Mais tarde, Curtis se junta ao resto da aldeia para dizer adeus aos meninos. Murdo lembra seu irmão de cuidar bem da sua mãe antes de dar a Curtis um livro com as suas citações favoritas. Ele também lhe dá dinheiro suficiente para ela comprar uma passagem de navio para a América, caso ele não consiga voltar. Em troca, Curtis lhe dá o colar do seu pai, mas ela se recusa a beijá-lo porque ainda se sente suja. Depois que todos os rapazes partem com a bênção do padre, Curtis volta para as colinas onde tudo aconteceu e tem um colapso, sem saber que Skipper está observando de longe. Naquela noite, Curtis tem pesadelos do ataque e Mary tem que acordá-la para parar os seus gritos. Na manhã seguinte, o policial Macrae vem ver Curtis porque Peggy está preocupada com ela. Mas, mais uma vez, Curtis jura que foi apenas uma queda e nada mais. Semanas começam a passar e Curtis mantém um registro dos seus dias em um caderno, até que eventualmente ela tem que enfrentar a verdade. Ela está grávida. Mas ela não conta isso a ninguém porque não quer envergonhar a família e perder a sua chance de se casar com Murdo, que lhe escreve sempre que pode. Suas cartas são o único conforto que Curtis tem. Uma manhã ela faz outra entrega a Skipper, que em troca lhe dá algumas flores para ela e sua mãe. Curtis acha o gesto muito doce e percebe que Skipper tem uma foto da América, o que o leva a compartilhar algumas histórias das suas viagens. Isto faz com que Curtis admita que tem julgado o Skipper de forma errada o tempo todo. À medida que o bebê cresce, Curtis começa a ter os habituais problemas de gravidez, como querer vomitar em momentos aleatórios. Uma vez isso acontece quando ela está na cidade e Peggy começa a desconfiar. Quando isso acontece em casa, sua mãe e Annie se preocupam com ela, mas Curtis apenas diz que é um problema de estômago e as ignora. Quando sua barriga começa a crescer, Curtis a esconde enrolando um pano ao redor do abdômen e usando roupas largas, o que é bastante doloroso e a deixa muito quente. Curtis também começa a dormir mais e acordar de péssimo humor, o que a faz ser repreendida pela mãe com frequência. Certa noite, Mary convida o Dr. McLean para jantar para agradecer por cuidar bem de Curtis e eles ouvem a história do seu casamento fracassado. A esposa do médico o deixou depois que ele foi à falência por oferecer os seus serviços aos pobres. Alguns dias depois, Curtis vê o carteiro dizendo que o exército está começando a pensar que eles também precisarão da ajuda das mulheres. Ele também trouxe um telegrama para os vizinhos, dizendo que o filho deles morreu na batalha. Desesperada para ajudar o seu país para que o mesmo não aconteça com Murdo, Curtis arrasta a Annie com ela para pedir a Peggy para iniciar um grupo de tricô, já que o exército está aceitando doações de todos os tipos de roupas. Peggy fica feliz em ensinar todas as meninas da cidade, mas ela não pode deixar de se perguntar por que Curtis continua usando um casaco tão grosso e grande. Para evitar responder à pergunta, Curtis diz que não está se sentindo bem e foge para as colinas, onde tira o pano de amarrar para aliviar a dor e aproveita para ler a última carta de Murdo. Sua leitura é repentinamente interrompida por Annie, que expressa preocupação com a sua irmã depois de encontrar o pano de amarração no chão. Como Annie não para de implorar por uma explicação para o estranho comportamento de Curtis a faz prometer não contar a ninguém e finalmente confessa que está grávida. Annie imagina que Murdo é o pai e Curtis não a corrige. Alguns dias depois, um dos rapazes volta à aldeia porque perdeu um braço e não podia mais ser um soldado. Ele também traz mais notícias. Murdo desapareceu. No meio de uma batalha, ele foi em direção ao inimigo para salvar 2 de seus amigos, mas nunca mais voltou. Curtis pensa que ele ainda pode estar vivo, mas então ela vê o colar do seu pai que os garotos encontraram no chão, o que destrói qualquer esperança que ela tinha, fazendo com que ela se desfaça em lágrimas. Mais tarde, em casa, Mary confronta Curtis enquanto ela chora e nota sua grande barriga, finalmente descobrindo a verdade. Ela também acredita que o pai é Murdo, e quando ela discute o assunto com Annie, ela concorda que também não vai contar a ninguém na aldeia. Na manhã seguinte, Mary diz a Curtis que sabe sobre o bebê e considera a opção de deixar o vilarejo com as suas filhas. Quando ela fala de Murdo, Curtis rapidamente a corrige e lhe conta sobre o ataque, pedindo desculpas em lágrimas. Isso não muda a opinião de Mary. Ela continua apoiando a sua filha e lhe diz que ela não fez nada de errado. Curtis também explica que o Dr. McLean sabe que ela foi atacada, mas não sabe sobre a gravidez,
então talvez elas devam ir até ele. Mas Mary se recusa porque assim todos saberão e a tratarão mal. A discussão delas é interrompida de repente, quando a bolsa de Curtis estoura 2 meses antes da data prevista. Para piorar a situação, naquele momento, o padre local aparece na casa para oferecer algumas orações pela morte de Murdo. Mas Mary rapidamente o manda embora, dizendo que Curtis está dormindo e precisa descansar depois de ouvir as más notícias. Depois disso, Mary e Annie ajudam Curtis a dar à luz ali mesmo no chão do quarto, o que é uma experiência muito dolorosa para Curtis, mas no final ela está ansiosa para abraçar o seu filho. No início, Mary não quer entregar o menino à sua filha porque ela não quer que Curtis se apegue demais. O plano é mandar o bebê embora para que ele possa ter uma boa vida, longe dos aldeões fofoqueiros. Mas Curtis continua a chorar e implorar. Assim, Mary cede e permite que ela segure o bebê por apenas um momento antes de levá-lo. Curtis quer ficar com o menino, mas Mary a lembra que por enquanto ela precisa descansar e elas podem discutir as coisas pela manhã. Depois que Curtis adormece, Mary toma conta do bebê, mas ele não bebe leite e parece extremamente pálido, muito provavelmente porque ele nasceu antes da hora. Annie não quer que o bebê vá embora, e Mary explica que adoraria ficar com ele também, mas o menino merece ter uma boa vida se ele sobreviver àquela noite. Curtis, que só estava fingindo estar dormindo, ouve tudo isso e espera que a sua família adormeça para pegar o bebê e deixar a casa no meio da noite, com a intenção de levá-lo ao médico. Infelizmente, Mary tinha razão, e o bebê morre enquanto Kirsty ainda está atravessando as colinas. Quando Kirsty percebe, ela pede desculpas em lágrimas e coloca o seu colar dentro das roupas do bebê, antes de decidir acabar com as coisas, porque se sente culpada pela morte dele. Naquele momento, Annie e Mary chegam, mas é tarde demais. O bebê é levado pelas ondas, e Kirsty quase se afoga. É quando ela começa a se lembrar das aulas de natação do seu pai, e Annie aparece na água para ajudá-la. Pela manhã, Skipper encontra o bebê na praia e diz ao policial McCrae que vai imediatamente consultar o médico para perguntar se ele sabia de alguma mulher grávida na aldeia. McLean responde que não sabe, e quando McCrae se lembra das estranhas circunstâncias em torno da suposta queda de Curtis meses atrás, McCrae se agarra a essa história. Ainda não convencido, McCrae leva o médico para a casa de Mary e o faz verificar Curtis para ter certeza que ela não tinha dado à luz. Por sorte, o policial fica fora da sala. Então o médico diz à família que está do lado deles e faz o check-up enquanto sussurra para Curtis que ela pode confiar nele. Isto deixa Curtis desconfortável, mas ela não tem certeza do motivo. Ao terminar o check-up, o médico mente para o policial e lhe diz que Curtis ainda é pura. McCrae deixa a família sozinha por enquanto, mas ele ainda desconfia de como todos estavam se comportando de maneira estranha naquela casa. Então ele promete obter uma segunda opinião. Tudo isso é ouvido por Peg por trás da janela. No próximo domingo, durante a missa, McLean informa secretamente a Mary sobre o médico da cidade que virá mais tarde para verificar Curtis novamente. Quando o policial aparece com o novo médico, Mary já está pronta, já que mais uma vez o policial estará esperando lá fora. Annie finge ser Curtis e o médico informa a McCrae que está tudo bem. McCrae está furioso com a falta de provas, então McLean lhe diz para superar isso. O bebê provavelmente nasceu morto e a água deve tê-lo trazido de outra aldeia. Isto também é ouvido por Peg, que está espiando da janela. Durante todo esse tempo, Curtis não consegue dormir bem porque se sente responsável pela morte do bebê, não importa quantas vezes Annie a lembre que a culpa não foi dela. Os flashbacks do ataque também continuam aparecendo em seus pesadelos, e uma manhã ela tem uma ideia. Ela vai ver o Dr. McLean e o acusa de ser o homem que a atacou. A princípio, ele se faz de bobo, mas não pode mais negar quando Curtis explica que quando ele sussurrou para ela, ela reconheceu o cheiro do uísque em seu hálito, que era o mesmo do homem que a violou. Curtis o chama de homem doente e jura nunca perdoá-lo, deixando isso nas mãos de Deus para julgá-lo. Naquele momento, o policial McCrae aparece e Curtis sai com pressa, ignorando os apelos do médico para ouvi-la. O policial acha tudo isso muito suspeito e corre para dentro da casa do médico quando ouve um tiro. Enquanto isso, Curtis vai para casa em lágrimas, chamando a atenção de todos na aldeia, incluindo Peg e Skipper. Quando chega em casa, Curtis conta à sua família o que o médico fez, mas antes que elas possam discutir as coisas, McCrae interrompe e anuncia que McLean está morto.
Ele usou a sua própria arma para tirar a sua vida. Agora ele quer acusar Curtis de muitos crimes e a acusa de ter casos proibidos com homens mais velhos. Mas Mary vem imediatamente em sua defesa, explicando que McLean a atacou e que um passado obscuro secreto explicaria por que um suposto grande médico veio de repente a esta vila no meio do nada. De repente, Peggy aparece também e manda McCrae embora em fúria, apontando que McLean teve uma escolha, mas Curtis não. Sabendo que não pode ir contra a anciã do vilarejo, McCrae desiste do assunto e deixa a família em paz. Um ano depois, Curtis finalmente se sente bem o suficiente para partir para a América, com o dinheiro do navio que Murdo havia deixado. A aldeia inteira vem se despedir e Skipper aproveita para devolver o seu colar, que ele resgatou do bebê antes dele ser enterrado. Semanas depois, Curtis está morando em Nova York em paz, quando de repente alguém bate à sua porta, e para sua surpresa esse alguém é Murdo. Os alemães o encontraram e o mantiveram como prisioneiro até o fim da guerra. E quando ele voltou para casa, Mary lhe contou tudo o que aconteceu. Murdo pede desculpas por não ter estado lá por Curtis, mas ele está pronto para eles começarem uma nova vida agora, e o casal finalmente consegue ficar junto novamente. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.